Pessoal, Mundo Teológico, aqui estamos participando de mais um programa desenvolvido pelo Núcleo de Estudo Mundo Teológico e nós temos a satisfação neste dia de receber um dos personagens que mais tem contribuído para a leitura bíblica não a nível nacional, mas também mundial. Excelentíssimo pastor, doutor Oswaldo Paião, que hoje nos brinda com sua presença. Obrigado, pastor, pela sua presença. Obrigado, pastor Temer. Nós temos aqui o coordenador e tradutor da Bíblia King James, né? Da Sociedade Bíblica Ibero-Americana, e também Abba Press, né? Ao qual ele é também editor. Rapidamente, fazer uma apresentação da Bíblia, ao qual nós vamos falar aqui. Eu vou fazer a primeira, porque eu sou o anfitrião aqui de estar recebendo o ilustre, que é esta Bíblia que os irmãos estão vendo aqui. É a Bíblia King James, né? Atualizada. São 400 anos que nós ficamos obscurecidos sem esse trabalho. Então, o pastor Oswaldo vai estar nos falando um pouco sobre ela. Eu tenho aqui algumas informações que eu acho que vai ser relevantes para os irmãos, e ele vai fazer uma apresentação de uma outra Bíblia, porque essa é a Bíblia de estudo, mas ele tem uma outra Bíblia que é somente para acompanhar o texto, que a capa é lindíssima, e não fique chateado porque eu acabei de ganhar essa. Se você quiser, você vai encontrá-la também na livraria Difusão, livraria-difusão.com.br, um precinho bacana para você, tá bom? Pastor, por favor, faça uma abordagem rapidamente da Bíblia. Olá, irmãos, muito prazer estar com vocês, viu, nesse dia. E eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente, porque temos pouco tempo, sobre a Bíblia King James, então, essa edição aqui. A Bíblia King James, como o pastor Temer já anunciou, tem 400 anos de história. Uma história fabulosa que começou com esse rei James, ou Tiago, como é conhecido em português, que unificou a própria Inglaterra, a Irlanda e a Escócia num único país. Naquela época, estamos falando aí de 1600 e pouco, a Inglaterra não era um país, a Grã-Bretanha nem havia sido formada, e a língua que se falava naquela parte da Europa era uma mistura de francês, um híbrido de inglês e alemão. Então, a própria tradução da Bíblia King James veio unificar a linguagem, a língua inglesa. E, curiosamente, King James, que era de ascendência católica, teve por tutor, na época, os nobres tinham pessoas que cuidavam deles na infância, até porque tem um detalhe muito interessante sobre King James: ele jamais viu a mãe. A mãe foi presa pela própria prima, chamada Elizabeth, que era católica. Ela foi presa por 19 anos. E King James, ou Tiago, só conheceu a mãe através de pequenas mensagens que passavam por baixo da porta da cela da mãe. Então nunca viu o rosto da mãe, só trocavam mensagem. Mas King James, então, tinha um amigo, que acho que você conhece, chamado William Shakespeare. E eles, então, normatizaram o inglês, e a Bíblia foi o livro pelo qual a língua inglesa ficou, enfim, conhecida, normatizada, e inclusive termos em hebraico e grego foram adaptados para o inglês, porque não havia essa expressão na língua inglesa. 400 anos depois, então, nós tivemos o privilégio de poder nos aprofundarmos com uma grande equipe de eruditos na tradução desta obra, não a partir do inglês, porque esse é um erro. Não se traduz uma língua secundária de outra língua secundária. Se a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego, ela deve ser traduzida dos originais, dos manuscritos originais. Então fizemos esse trabalho que levou um pouco mais de 10 anos, com a participação de muita gente boa. Muitos deles, inclusive, já nos deixaram, estão com o Senhor para sempre, como Carlos Oswaldo Pinto, da Palavra da Vida, como Ari Veloso, que fundou a Igreja Batista do Morumbi, o seu irmão Haroldo Veloso, enfim, vários outros pesquisadores, eruditos da Europa, de Israel e do Brasil, que cooperaram para
que você possa ter essa tradução agora aí nas mãos do pastor Têmio. Um divisor importante, inclusive aqui vai cair bem uma pergunta, que inclusive já vamos começar a fazer a apresentação, o povo está sedento, né? A contribuição da Bíblia King James, né, para o arminianismo. Isso foi fundamental. Aí você me pergunta assim, mas o pastor Teme, por quê? Porque uma coisa deve ser muito bem apresentada, e aqui o pastor Oswaldo vai falar muito apropriadamente, melhor do que eu. Mas uma coisa deve ser observada, que os monges, os bispos da época, eles tinham até então a Bíblia de Genebra, que era comentada pela necessidade deles próprios, pela necessidade da igreja, né? Esse desvínculo que aparentemente passou a acontecer entre a igreja supostamente protestante e a igreja católica, ela reina até hoje. Essa que é a grande verdade. E muitos materiais literários ficaram obscurecidos na mão de protestantes, né, da reforma. E agora o arminianismo, nos últimos 100 anos, eu vou dizer assim, começaram a receber materiais. Então a Bíblia, que é King James, ela vai ser de ímpar dentro dessa posição. Eu vou deixar para vocês aqui um texto, e eu vou querer que o pastor Oswaldo aqui nos brinde com isso. Olha, tem um texto que é muito apropriado, que é um texto de Romanos 11:32, em que eu até deixei aqui anotado, para que a gente possa acompanhar. Então você que está nos acompanhando, você pode acompanhar o texto de Romanos 11:32, onde a grande maioria sabe que capítulo 9, 10 e 11 do livro de Romanos, ele é voltado para o tripé da graça de Deus, da ação de Deus, e que muitos do arminianismo, do calvinismo, interpretam de forma equivocada alguns textos. E a Bíblia King James, né, e aqui vai uma crítica pessoal minha, né, favorável, ela veio corroborar de uma forma fantástica para aprendizado, para cooperação e reflexão de um texto bíblico. Romanos 11:26 diz assim, ó: porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, há de se observar que essa tradução, ela é muito importante, porque ela coloca aqui não o universalismo de que Deus vai salvar todo mundo, não é isso, mas é de uma forma universal, pastor, em que não exclui ninguém do pecado. Bom, se o texto está dizendo, né, que Deus encerrou a todos, então é uma forma que não dá para excluir ninguém. Ou seja, porque se eu estiver predestinado para ir para o inferno e outros pré-estabelecidos para ir para os céus, então eu tenho um problema com a posição de Deus. Porque a Bíblia King James, ela vem ajudar não só numa boa tradução, né, que observe que existe uma diferença entre tradução e transliteração, não é isso, pastor? Sim. E aqui essa Bíblia, ela vai fazer uma tradução, o que não dá margem para que nós distorçamos os textos e venha dizer que uns está para a salvação e outros para a condenação. O senhor pode me dizer, pastor? O povo está aqui ansioso já. Olha, a Bíblia é imensa. Nós ficaríamos aqui, como o pastor Têmio já disse, horas. Então eu vou tentar ser breve nessa rápida exposição aqui, porque eu sei que você está curioso. Mas, em princípio, Gênesis na Torá, no Antigo Testamento, já fala sobre isso. Fala que nós somos expulsos, fomos tirados do Éden. Ou seja, nós já estamos predestinados para a morte, todos nós. Estamos condenados. E o preço do pecado é a morte, a condenação eterna. Então, se existe uma predestinação, essa é para a perdição, não é para a salvação. Porém, na grande misericórdia de Deus, a única alternativa de Deus era ser o próprio sacrifício da lei. Mas como é que ele faz isso? Só através de um filho, e aí a gente teria que entrar nas relações tribais e patriarcais do Antigo Testamento, mas você fique com essa ideia, depois estude um pouquinho melhor. Só através de um filho, do sangue de um filho, seria possível a abolição de um pecado dessa natureza, que foi o pecado de desobediência profunda a Deus. Deus foi claro com os primeiros representantes da raça humana, de que eles poderiam tudo, menos uma coisa, você sabe, menos se aventurar a
a atingir aquele fruto que lhes daria mais conhecimento do que tinham. E veja que o mundo hoje caminha nessa direção. Estamos todos ávidos por mais conhecimento, o que é uma bobagem num certo sentido. 32, né? Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência. Estamos desobedientes. Você pode até notar na sua própria personalidade, e eu na minha, o quanto nós somos desobedientes. É uma coisa que parece que não se desvincula de nós, faz parte da nossa personalidade. A desobediência. Desde pequenos até velhinhos, temos uma facilidade muito grande para desobedecer. Portanto, quando aprendemos a obedecer a palavra de Deus, e se você quer ter um estudo rico sobre a importância e a vital importância e a eternidade da palavra de Deus, você leia o Salmo 119. Vai cansar um pouquinho, então você lê aos poucos, porque é o maior salmo da Bíblia. Mas todo o Salmo 119 é uma exaltação à beleza, à verdade, à profundidade da palavra de Deus, que é eterna. E tem duas coisas importantes, pastor Oswaldo, que os nossos ouvintes e visualizações que vão ter esse vídeo, eu não tenho dúvida, precisam saber, é que no próprio livro do Gênesis, e foi muito bem colocado para corroborar com esse texto de Romanos 11:32, em que o primeiro ação da graça de Deus ali, né, e mostra que a graça é para todos, não para alguns, porque se todos pecaram, né, então não tem isenção de parcialidade, mas de totalidade. Deus coloca ali aquelas túnicas que Deus provê, ali eu encaro como a graça de Deus, né? E essa túnica ela é importante por quê? Porque ela vai mostrar a graça para todos, né? Por isso que Jesus no Novo Testamento vai dizer, né, que se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro que saiu. Não tem como, a obediência está justamente nisso. E o Salmo 119, ele vai ser importante porque eu chamo o Salmo da Bíblia. É o Salmo da Bíblia. O manual que Deus nos deixou, que Deus nos permitiu, está todo resumido no Salmo 119. Mais um texto aqui que é intrigante e que eu deixei aqui para que pudéssemos discutir. Um deles, pastor Oswaldo, é em relação a Apocalipse 3:10. Porque muita gente diz que a igreja vai passar pela tribulação, que alguns falam que ela não passa, outros vão dizer que ela já está na tribulação, enfim. Aí são as 4 escolas de ordem teológica que podem fazer a interpretação do jeito que lhe cabe. Mas uma coisa que não dá é para nós fugirmos do texto bíblico, né? A bibliologia ela é importante por causa disso. E o texto King James ainda, e vale aqui ressaltar uma informação importantíssima, é que os textos gregos, né, eles, assim como os textos hebraicos, eles não tinham acentuação. Estou correto, pastor? Sim, verdade. Então isso veio acontecer muito tempo depois. E a